O Marinho, cara, se você mostra os números dele no Grêmio e no Santos, parece até outro jogador. No Grêmio, ele teve 28 jogos e só em 36% deles, ou seja, em 10, ele foi titular. Marcou 5 gols, com uma média de 0,18. No Santos, 80% dos jogos dele são como titular, 47 de 59 jogos. Já marcou 28, uma média de meio por jogo, sem contar as assistências que ele dá. Como é que a gente explica essa transformação que vai bem além do cabelo, hein, Carlos Cereto? Eu sei que você é um cara muito ligado nisso, mas vai bem além do visual, a diferença de Marinho no Grêmio e Marinho no Santos. Olha, isso é uma coisa, inclusive, para perguntar para o Marinho se ele nos concedesse uma entrevista. Ele é um jogador que dá poucas entrevistas e tem evitado, inclusive, falar da entrevista, porque ele acha que ele caiu no folclore com as declarações mais bem-humoradas e tal, e ele está querendo passar uma imagem mais séria, o que eu acho que é legítimo, mas ele deveria continuar assumindo o lado mais bem-humorado, mas ele quer ser levado a sério, sobretudo com o sonho, com o objetivo de chegar à seleção brasileira. Já falei isso aqui, acho que o Marinho hoje é o melhor jogador do futebol brasileiro, está fazendo a diferença, está jogando muita bola mesmo, é um jogador muito perigoso, é um jogador muito agressivo, ele pode ser tanto agudo pela ponta direita, cortando para o meio, quando chegando como segundo atacante, ou como atacante mesmo ali, como o principal atacante do Santos fazendo gols. Eu acho o Marinho está jogando muita bola, deveria ser convocado. Aí o Tite já falou sobre isso, porque o Marinho concorre com outros jogadores da posição da ponta. Mas, enfim, eu acho também que deveria haver uma espécie de premiação, uma vaga para o futebol brasileiro. A vaga para o futebol brasileiro é essa. E você vai lá e convoca o cara que está jogando bem no futebol brasileiro. E esse cara que está jogando Mesmo bem... que você deixe de fora alguém melhor? Que jogue fora? Mas dá para convocar o Marinho. Dentro de 23 jogadores, tem jogador que é convocado e nem... O Paquetá é convocado, por exemplo. Tudo bem que não é na mesma posição, mas tem jogador que é convocado que nem utilizado é. Convoca o Marinho, que está jogando muita bola, é o melhor jogador hoje do futebol brasileiro, porque qual tipo de incentivo que o cara vai ter para jogar no futebol brasileiro? Passa a impressão, é evidente que o Tite não pensa assim, porque o Tite é muito justo e ele trabalha dentro das convicções dele e a gente tem que respeitar. Mas passa a impressão que você jogar no futebol da Europa, mesmo que num time de menos importância na Europa, ou num time de segunda linha do futebol inglês, é melhor, é critério de desempate do que você jogar. Mas ele levou o Rodrigo Caio, levou o Jorginho, Bruno Henrique, levou o Gabriel, Everton Ribeiro é titular hoje, levou o Pedro, o Everton Cebolinha se tornou um titular do Tite quando jogava pelo Grêmio. Mas, enfim, seleção brasileira deixaremos para outro dia. Arnaldo, só uma curiosidade muito interessante em relação ao Marinho no Santos e não o Marinho do Grêmio. Talvez o outro melhor jogador do futebol brasileiro hoje, ou do campeonato brasileiro, seja o Luciano do São Paulo. O que aconteceu com o Luciano? Você pega os números do Luciano no Grêmio, os números do Luciano no São Paulo, parece outro jogador. É mais ou menos como o Marinho. E é curioso porque, normalmente, quem não consegue jogar bem no Grêmio do Renato, você chega e pensa assim, cara, mas o Renato consegue resgatar o melhor de quase todos os jogadores. Esses dois, curiosamente, escaparam, né? Nenhum dos dois no Grêmio foi titular absoluto, nenhum dos dois no Grêmio foi fundamental, e hoje o Marinho é o melhor do Santos, ou um dos melhores, e o Luciano é o melhor do São Paulo, se não um dos melhores. E são artilheiros do campeonato. Os dois estão entre os 3 maiores artilheiros do campeonato. E não deram certo no Grêmio do Renato. No mínimo curioso. Tem explicações, Rafael de Vério? Olha, eu não sei se o Pedrinho pode me ajudar mais, se existe isso. Mas no campo aqui, do nosso entendimento, de quem acompanha, me parece que o Marinho vai sempre bem quando é ele a estrela. Não no sentido de ele ser estrela, mas no sentido de o time joga em função do Marinho. Foi assim no Vitória, por exemplo, que evitou o rebaixamento. Tem sido assim no Santos. No Grêmio, não. No Grêmio, ele não era o principal jogador. O Grêmio tinha o Everton, por exemplo, que era um jogador da seleção brasileira que tinha mais oportunidades e o time jogava mais em função dele, era mais decisivo do que ele. Talvez esteja por aí. E o Luciano ficou marcado porque num Grenal da Libertadores desse ano, ele quis fazer um gol por cobertura, quando ele entrou frente a frente com o Lomba e errou. E dali por diante, Rizek, ele entrou numa desgraça no Grêmio, ele virou
terceira opção, mesmo em jogo sem torcida. E aí acabou sendo negociado com o São Paulo. Tanto que no Grêmio, ninguém tem muita saudade dele. Mas no São Paulo ele faz muita diferença. E o Everton, do São Paulo, que veio para cá, é a terceira, quarta opção do banco.